Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 100. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de ação de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, um salmo maravilhoso que tem o título Hino de Ingresso ao Templo, hino da entrada no templo. Que maravilha! Esse templo era o templo de Jerusalém, porém faz alusão ao templo sagrado que somos nós, templo e morada do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 6,19. Mas ainda vai mais além. É a entrada nos átrios de Deus, na presença de Deus, e a entrada triunfal que já vimos quando Jesus subiu aos céus e foi recebido lá nos átrios do Senhor, mas ainda mais além, nós iremos adentrar no templo celeste, eterno, na eternidade. Mas quem entrará, não é? Então a gente vai vendo isso, porque o salmista, eu li na versão Almeida, Revista e Corrigida, e vamos detalhar um pouco na versão King James. Quando ele diz aqui, celebrai com júbilo ao Senhor, o que é celebrar? Né? Na versão do King James diz assim, fazei um barulho alegre ao Senhor. Todas as terras, ou seja, todo mundo tem esse dever, não é só os evangélicos ou de outras denominações, não, ele disse toda a terra, todas as terras, todas as nações, todo mundo, porque ele é o Criador de todos. Então, celebrar é homenagear, é dedicar um tempo a Deus, é se desdobrar, dedicar, devotar a esse Deus maravilhoso. Aí ele vem no verso 2, servi ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Servir a Deus não é ir à igreja. Servir a Deus não é sair para evangelizar. Servir a Deus é com a nossa vida, é a completude. Serviço. Nós temos o exemplo de Jesus, porque Jesus veio lá em Marcos 10:45, ele diz que ele não veio para ser servido, embora ele deixou sua glória, ele era, mas ele continua sendo o Rei dos Reis, né? O maior de todos aqui, que já pisou aqui na terra, porque enviado de Deus por uma missão tão gloriosa, merecia ser servido, honrado, mas ele não veio, ele deixou a sua glória. Lá em Filipenses diz que ele deixou a sua glória, ele se despiu de si mesmo, da sua glória, para vir se tornar carne e servir. Ele deu o exemplo de servir a Deus. Como é que se serve a Deus, né? Ele deu a sua vida em resgate de muitos, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, que amar a Deus, como é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não é desligado uma coisa da outra. Não tem como eu amar a Deus se eu não amar o próximo. Não tem como eu servir a Deus sem servir ao próximo. Então é um serviço coligado, né? Então ele diz servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus, né? Jesus ainda disse lá em João 12:26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Jesus ele fez o chamado. Quem quiser
né? Se alguém me serve, siga-me. O que é siga-me? Esse siga-me é atentar para as suas instruções, para os seus ensinamentos e a sua ordem, porque não basta ser evangélico ou sei lá qualquer outra religião, não basta ir à igreja, não basta orar, rezar, não basta somente cantar, não basta só isso. Servir é estar disposto, é se abnegar de si mesmo, é sair da zona de conforto, quem sabe, para ajudar o outro. E muitas vezes deixamos de ajudar, olhamos à nossa volta e poderíamos fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que fazer o mal não é somente fazer o mal em si, é deixar de fazer o bem. Isso também é considerado fazer o mal. Eu acho que eu citei o versículo no salmo passado, e agora não me recordo onde está escrito, né? Então, servir ao Senhor, mas com alegria, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou servindo a Deus, porque é o mandamento, mas não queria fazer isso. Ai, que raiva, né? Não... Ai, que saco ter que fazer isso. Não é assim, é fazer com alegria, né? Saber que o mandamento e as ordens de Deus é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Porque se eu quero ser tratada bem, eu trato o outro bem, né? Independente dele me tratar bem ou não, né? E se eu não quero ser tratada mal, eu não trato o outro mal. Então eu gostaria de ser ajudada nesse momento. Onde é que tem alguém que eu possa ajudar, né? Porque o ser humano em si, a natureza humana sempre busca ao quero, né? Ao eu, é o ego, né? O famoso ego, né? Eu já disse, ele não é ruim. Ele só precisa ser domado, domesticado. Ele só precisa ser trabalhado para que ele trabalhe para o bem, trabalhe para Deus, né? Então, às vezes a gente se coloca em primeiro lugar. Em alguns momentos, sim, temos que nos colocar, né? Mas, em termos de servir a Deus, é servir com alegria. E ele diz: vinde diante da sua presença com cantos, né? Com alegria, cantos, engrandecendo o seu nome. E ele diz ainda mais: sabei que o Senhor, sabei vós que o Senhor é Deus. Isso é importante a gente entender quem é Deus, né? Quem é o nosso Criador Supremo. Eu sempre falo lá em Oséias 6:3, conheçais a Deus e prossigais em conhecer. Então, não achar que conhece. Eu quero conhecer, eu já falei também várias vezes, saber a vontade dele, o que ele gosta, como é que eu posso agradá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo e por aí vai, né? Então, ele diz, sabei vós é, que Ele é quem nos fez e não nós mesmos. Ele é o nosso Criador, foi Ele que nos fez e nós somos o seu povo. Somos dele, somos criatura dele, somos amados dele e as ovelhas do seu pasto, né? Então, no Salmo 139 e o verso 16, eu gosto muito desse verso, que diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Éramos apenas duas células, uma masculina e uma feminina, que se juntaram por escolha divina e foi se formando ossos, nervos, tendões, carne, né? Ainda nem existiam os seus dias, mas Deus já tinha contados. Deus já tinha plano quando seus órgãos, tecidos eram formados, as células eram multiplicadas. Deus ali já estava com a gente, já estava planejando a nossa vida de uma forma grandiosa e gloriosa, não é? Muitas vezes não temos uma vida assim tão próspera, tão cheia de felicidades e tantas coisas, porque não prestamos atenção ao que realmente importa, né? Porque o que é felicidade? Felicidade são momentos. Por exemplo, eu estou muito feliz porque aconteceu tal coisa. Então, eu estou com um sentimento de felicidade, de conquista, de uma coisa que aconteceu, é circunstancial. Mas a alegria, a Bíblia diz, o próprio salmista sempre diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria, ela vem do Senhor, ela independe, assim como tantos versos na Bíblia, né? O Abacuque, eu sempre cito,
ainda que falte tudo, que me aconteça tudo errado, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, por que se alegrar no Senhor? Porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é supremo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele cuida de nós, né? Então, temos motivos de sobra, mas servir ao Senhor com alegria, saber, lembrar que Ele nos fez, então somos dele, somos seu povo, ovelhas do seu pasto. Como assim? Ovelhas, é linda a simbologia da ovelha, né? No Salmo 23, que eu também sempre cito. Mas o que é essa figura do pastor ovelha? É a figura cuidado, é a figura provedor, é a figura protegedor, né? Então, é uma figura de cuidado, de carinho, de cura, né? Porque o pastor que se preze, que ama as suas ovelhas, ele ama o que faz, ele tem aquele cuidado, ele conhece as suas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus falou sobre isso, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço todas, né? Então, eu sou o bom pastor, que eu cuido delas com amor. Então, a gente tem esse cuidado, mas a gente precisa também se dedicar como ovelha. Ovelha, ela não anda assim, ouvindo a voz de qualquer pastor. Eu já falei sobre essa analogia, que não é uma analogia, é uma coisa que aconteceu. Uns turistas, né, observavam os pastores de ovelha quando passaram pelos desertos lá, pela cidade dos Emirados, né, lá para onde tem ainda essas culturas, e eles observavam que um dos pastores bateu na canelinha dela e a ovelha deu aquele berrozinho, né, e ele foi lá, passou um óleo, atou a sua ferida e colocou-a no braço e ficou ali. Mas ele fez isso, ele é muito malvado e não sei o que, precisamos denunciar. Aí o guia turístico foi lá e perguntou, né, o que estava acontecendo. E ele falou para ele que ela já tinha fugido muitas vezes, ela já tinha se perdido, e os pastores amigos passaram semanas procurando e acharam juntamente com ele, se alegraram, né? Mas aí, como ela fugia muito, ele tinha acabado de achar e havia passado semanas sem ela. Ele fez aquilo para que ela não fugisse mais. E aí ele carregou ela no braço, porque ela não tinha condição de andar. A gente também já falou sobre um rapaz que observava um pastor de ovelha que trouxe as suas ovelhas para beber água naquele riacho. E depois chegou outro pastor com outro rebanho e outro terceiro pastor com outro rebanho. E ali elas se misturaram naquele meio. E o homem observava e disse: agora eu quero ver. Quando for na hora de partir, vai ser uma briga. Essa é minha, essa é aquela. Não, essa daqui é minha. Mas, para sua surpresa, ele observou o primeiro pastor de ovelhas que se despediu e disse: eu já vou. E saiu, andou alguns metros à frente e deu um comando, um grito lá, que ele sabia qual era o chamado que ele tinha com elas. E as dele, saíram do riacho e foram após ele. E ficaram a dos dois, que continuaram conversando, sem se preocupar se o outro levaria alguma dele ou se deixaria, né? E aí, novamente, o segundo se despediu, andou alguns metros, deu o comando e as deles saíram e ficaram apenas a do outro pastor. E ele, encabulado, foi lá aquele pastor perguntar: mas como assim, né? E ele explicou: cada ovelha conhece a voz do seu pastor. O comando é o mesmo, a palavra falada é a mesma, mas elas conhecem a voz daquele que cuida delas diariamente, né? Então isso é lindo, é conhecer. Então Deus, ele quer esse relacionamento com a gente. Deus, ele quer que a gente conheça a sua voz, que não esteja aleatório, ouvindo vozes alheias que nos levam muitas vezes para caminhos que têm perdição para nós, que tem coisas ruins, mas ele quer nos conduzir pelo bom caminho. Então esse é o sentido, né, que nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Isso é tão maravilhoso, lembrar que Deus nos criou, e se a gente atentar para a sua voz, atentar para um relacionamento com ele, através do louvor, através da sua palavra, através do serviço que a gente pode prestar
com a humanidade mesmo, um serviço prestamos cuidando do nosso corpo, porque é templo e morada do seu Espírito Santo. Mas quando a gente tem um serviço de cuidar do outro, de atentar para que não sejamos egoístas, querer uma vida boa só para nós, quando a gente pode socorrer o outro, né? Então isso é um serviço, isso é, tudo está ligado. Aí ele vem no verso 4, entrai em seus portões com ações de graça e em seus átrios com louvores, sede gratos a ele e bendizei o seu nome. Aí a gente vem com entrai pelas portas, né? Aí o Salmo 15, ele diz, quem habitará? Eu leio aqui rapidamente, o cidadão dos céus, é o título do Salmo 15, que a gente já passou por ele. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive, aí vem a resposta no verso 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Porque às vezes a gente fala uma coisa com a boca, mas o coração diz outra. O que é esse coração? Não é a bomba que bombeia o sangue, é o nosso entendimento, a nossa mente, né? Aí ele vem com uma cacetada agora para a gente, todos nós recebemos. O que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Quer dizer, você jura com dano próprio. Você fala mal do outro para beneficiar a si mesmo e depois não vai lá se retratar, né? A gente tem a opção de se arrepender, de consertar o erro, né? E aí o 5 ele diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Olha aí como é complicado, né? Mas é possível. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então esse é aquele que entra pelas portas, né? Que entra nos átrios do Senhor de forma correta, justa, com justiça, com verdade, mas com alegria, com louvor, com cânticos, né? Como ele diz, entrar em seus átrios com louvor. Louvor eu já expliquei, não é só cantar, é adorar, é a sinceridade, é a alegria de cantar, é o tipo de louvor que se canta. E ele ainda vem dizendo que sede grato, a gratidão, né? Gratidão, o que é gratidão? É ser agradecido, né? Aqui eu vou ler rapidamente 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, dar graças em qualquer circunstância, porque agradecer quando está tudo bem é muito fácil. Mas agradecer quando tudo vai errado, quando tudo aos nossos olhos, né, dá errado, porque nem sempre, uma frase judaica que eu sempre repito, por trás de toda aparente escuridão, há sempre uma grande luz a ser revelada. Às vezes a gente vê uma coisa que está tão difícil, mas ali por trás vem uma bênção. Ali é só uma ponte, uma passagem para a gente chegar na bênção, né? Então, a gente precisa, em todo o tempo, entregar o nosso caminho ao Senhor, como diz o salmista também, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confiar que Deus está no controle. Foi ele que me criou, ele me formou, então ele conhece tudo da minha vida. Ele sabe quantos dias eu terei de vida ainda aqui na terra. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Louvado seja Deus. E ele, lá em Isaías 40:26, é aquele que criou as estrelas, o exército das estrelas. Ele conhece todas pelo nome. Então esse Deus é maravilhoso. Eu tenho que confiar nele, porque ele é incrível. Ele é magnífico, maravilhoso, né? Lá em Efésios 2:10 diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então a gente foi criado para a glória de Deus, a gente foi criado para boas obras, a gente foi criado para servir a Ele, para servir também ao próximo, para viver com alegria, para adorar, né? Lá em João 4:23 e 24 diz que é a hora
que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Andar em verdade, mas andar em espírito. A gente já falou no salmo anterior também o que é andar em espírito. É viver conforme a vontade de Deus, porque o espírito puxa para Deus, mas a nossa carne puxa para os benefícios da carne, puxa para o pecado, puxa para tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Puxa para o egoísmo, puxa para a avareza, puxa para tanta coisa, a glutonaria, tudo que desagrada a Deus. Mas o Espírito, ele busca o equilíbrio, ele busca as obras de Deus. E quando é que a gente consegue andar pelo Espírito? É quando a gente se atém, fazer como o Salmo 1, né? Meditar na lei do Senhor dia e noite, estar sempre dedicando um tempinho para ouvir uma voz de Deus através de um vídeo, de uma pregação, ou através da palavra de Deus com oração. Senhor, fala comigo. Ler um trecho da Bíblia, separar um tempinho ali, porque a gente tem tempo para tudo. A gente consegue um tempo para tanta coisa que não dava, mas a gente dá um jeitinho. Mas para a palavra de Deus, muitas vezes a gente negligencia, né? Mas se a gente fizer um esforço de olhar para Deus, porque Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, né? Então Deus é maravilhoso. Nós precisamos nos voltar para Ele. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos em que pessoas estão indo sem nem despedida. De repente estava boa, daqui a pouco já está hospitalizada e já foi, partiu, não dá mais tempo, não é? Porque a gente, lá em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, assim, fazer tudo que vier à nossa mão com as nossas forças, né? Nem vou buscar também além das minhas forças, mas também o que eu possa fazer e não faça, não é legal. É buscar fazer aquilo que vier. Às vezes vem uma circunstância onde eu poderia fazer alguma coisa e eu fico na minha zona de conforto e digo: outro vem e faz, né? Mas daqui a pouco eu vou embora e não dá tempo. E como eu já falei daquele poema, eu ainda vou procurar um dia desse para falar para vocês, mas você pode buscar aí na internet de Sérgio Cursino. A gente vai embora, né? A gente vai embora e não dá tempo para nada. Então é bom fazer hoje, não deixar para depois. E aí ele encerra o verso 5 dizendo: pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para sempre, para todas as gerações, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lá em Lamentação de Jeremias diz que o motivo de não sermos consumidos é a sua misericórdia, que é eterna, e ainda mais elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre, não é? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar, vamos homenagear, porque celebrar é homenagear. Qual é a homenagem que você pode fazer para Deus nesse dia, não é? Diga para Ele o quão maravilhoso Ele é. Obrigado, agradeça. Deus, obrigada por ter me criado, me formado, porque você me escolheu já no útero da minha mãe. Tinha 50 milhões de espermatozoides aproximadamente e o Senhor me escolheu. Foi eu que entrei no óvulo da minha mãe. Olha que coisa grandiosa e maravilhosa. Então esse Deus é lindo, é maravilhoso e nós temos muitos motivos para celebrar a Ele, não só quando ingressamos no templo, mas que em toda a nossa vida, porque é uma forma de ingressar na vida também. Toda manhã a gente está dormindo, não sabe nem o que está acontecendo e a gente vai adentrar a um novo dia, cheio de possibilidades, cheio de oportunidades. Eu tenho a oportunidade de dizer eu te amo, não deixa passar, diga eu te amo. Diga o quanto a pessoa é importante na sua vida. E às vezes alguém está lá cabisbaixo, achando que não é nada. Diga: você é especial, porque Deus escolheu você ainda no útero da sua mãe. Diga uma palavra de bênção para alguém e você vai estar servindo ao Senhor. Você vai estar cumprindo o seu papel aqui na terra, porque todos nós somos representantes de Deus aqui na terra. Isso é maravilhoso de pensar.
Se você fosse representante do presidente, já seria um grande cargo, um grande privilégio. Mas imagina você ser representante de quem criou o universo inteiro. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Minha gratidão a você por chegar até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e cubra você de bênçãos e de alegria. Que você possa cada dia celebrar ao Senhor pela vida, por todas as maravilhas e livramentos que muitas vezes Ele nos dá e nós nem chegamos a ter conhecimento, mas Ele está com seus anjos ao nosso redor, cuidando de nós como suas ovelhas, como suas preciosidades, somos obras das suas mãos, como disse Shakespeare. Somos a melhor obra de Deus. Quer olhar o poder de Deus? Olha para o sol, aquele bola de fogo enorme, mas sustentada pelas mãos de Deus ali no firmamento, né? Trazendo apenas a porção que nos cabe para possibilitar a vida. Você quer olhar a beleza de Deus? Eu amo olhar. Esses dias a lua estava enorme, bem vermelha com a claridade do sol. Linda, maravilhosa. A gente vê a beleza de Deus também sustentando a lua à noite. Mas se você quer ver a melhor obra de Deus, a mais linda de todas e a mais perfeita, olha no espelho. Você vai ver, você é a melhor obra de Deus. Então valoriza isso, valoriza a sua vida, seja grato o tempo todo, porque você foi formado, foi criado, foi escolhido para a glória de Deus. Então um beijo grande no seu coração e se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém com a palavra de Deus, porque assim também é o serviço de Deus. E se puder, se inscreve, porque assim a gente pode alcançar mais e mais vidas com a palavra de Deus, um salmo por dia. Um beijo grande, minha gratidão.